Fala, meu povo! Então, essa semana eu fiz uma palestra, né, sobre o Líbano. Foi uma palestra da equipe do Revisa, né, que é um grupo de professores, né, que dão aulas para o Enem. E a palestra foi muito bacana e eu vou replicar, né, a minha parte da palestra aqui para vocês no meu canal. Serão dois vídeos, porque nós vamos falar do Líbano. É um assunto extremamente complexo, né? Eu vou tentar aqui o máximo possível ser o mais simples, né, para ficar um vídeo bacana, esclarecedor. Mas enfim, então nesse primeiro vídeo eu vou contar aí o histórico do país, né? No segundo vídeo nós vamos falar da Guerra Civil e do atual momento, inclusive aquela explosão monumental, né, que eu dei aqui no meu canal, quase que em primeira mão. Então vamos lá. Então o Líbano, ele é um país novo, apesar de ser uma civilização tão antiga quanto a existência de civilizações no planeta Terra. Então, aquela região do Líbano, ela era ocupada ali pelos fenícios, né, que eram mestres do comércio, né? Eles transitavam ali, navegavam ali pelo Mediterrâneo, e de 1500 a.C. a 300 a.C., eles construíram ali uma civilização incrível. Inclusive, né, o Líbano de hoje é um país com 4 milhões de habitantes somente, né? E o Brasil tem 5 milhões de descendentes de libaneses. E quase todos, né, ligados ao comércio e muito bem sucedidos. Então eu acredito que existe essa conexão aí dos libaneses com o comércio, né? Aliás, todo o Oriente Médio, né? Ali é um entreposto ali de Europa, Ásia e África, né? Fica ali entre os três continentes e são mestres do comércio. Então, é uma região que foi habitada pelos fenícios. Hoje é um país com 10 mil quilômetros quadrados, né? Para efeito de comparação, nosso menor estado no Brasil é Sergipe, com 21 mil. Então, é um país que é metade do nosso menor estado, né? É um país com 4 milhões de habitantes, menos do que a população da grande Belo Horizonte, que já passou de 5 milhões. E como que pode tão pouca gente, em tão pouco espaço, ser tão dividido quanto é o Líbano? Realmente é impressionante. Bom, aí continuando o histórico, em 64 a.C., a região foi dominada pelo Império Romano, né? Aí nós temos o próprio nascimento de Cristo, né, que viveu ao sul ali do Líbano, né, ali entre Nazaré, Belém, né, Jerusalém. Então, desde que existe Cristo, existem cristãos na região do Líbano. Então, o cristianismo, ele é muito ligado ao Líbano, porque eles sempre tiveram ali ao lado, né, de toda a região onde se deu a história de Jesus Cristo. No século VII, o islamismo começou a espalhar, né, a sua religião pela região. Então, a região também tem uma ligação muito grande com os muçulmanos, né? Existem muçulmanos no Líbano, né, desde que existe o islamismo praticamente, né? Desde que o islamismo começou a se expandir a partir da Arábia Saudita, ele chegou à região ali. Então, tanto cristãos quanto muçulmanos têm uma ligação milenar, né, com a região onde é o Líbano. No século XVI, a região foi dominada pelo Império Turco-Otomano, também muçulmano, e aí começa a chegar, né, numa fase mais próxima do Líbano que a gente conhece hoje, né? O Império Turco-Otomano, durante a Primeira Guerra Mundial, ele apoiou a Alemanha, né? Perdeu, assim como o Império Austro-Húngaro também, né? E os dois impérios, né, tanto o austro-húngaro quanto o turco-otomano, foram completamente fragmentados, né? Então, a região onde ficava o Líbano e a Síria, ela
que inclusive eles chamavam ali dentro do Império Turco-Otomano de Grande Síria, né? Enfim, essa região passou para o domínio da França e foi dominada pela França desde o fim da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, ali, especificamente em 1941, quando o Líbano se proclamou independente, independência essa reconhecida em 1943. Então, o Líbano é um país que foi criado, né, de forma oficial em 43. Então, sob o domínio francês, né, a França, que é cristã, ela apoiou, né, um grupo, né, que eram os cristãos maronitas. A igreja maronita, ela é uma igreja hoje que deve ter aí 3 milhões de adeptos no mundo todo, né? Só no Líbano, mais de 1 milhão e tanto. Então, os cristãos maronitas do Líbano, eles representam aí 40%, 50% de toda a igreja maronita mundial. E os maronitas, eles reconhecem o Papa, né? No caso agora o Francisco, como o líder supremo da igreja. Então eles estão em comunhão com a Igreja Católica Romana, porém a sua liturgia, né, seus rituais são completamente diferentes, são rituais ali do Oriente, inclusive eles rezam missa lá na língua siríaco-aramaica, né, que é a língua de Jesus Cristo. Então é uma igreja cristã ligada à Igreja Católica, mas com rituais próprios. Então a França deu apoio a esses cristãos. Então, quando foi criado o Líbano, né, ele era um país de cristãos. Os cristãos eram 54% da população libanesa, frente a 44% de muçulmanos. Então, como é que ficou criado politicamente o país? O presidente do país, obrigatoriamente, seria um cristão maronita, e 60% do parlamento seria reservado aos cristãos maronitas. Como eles eram a maioria da população naquele momento, até então, né, ficou algo de bom tamanho. Qual que é o problema? 5 anos após a criação do Líbano, nós tivemos a criação de Israel, ao sul do Líbano. Inclusive foi tema aqui no nosso canal. E aí que está o problema, né? Ao ser criado Israel, e segundo a ONU, também deveria ter sido criada a Palestina, e não foi, por inúmeros motivos, né? Enfim, aí se você quiser saber mais, assiste os nossos vídeos aí. A não criação da Palestina, né, ela gerou uma onda migratória de palestinos para todos os vizinhos de Israel, vários deles expulsos pelos próprios judeus, né? Então, essa entrada maciça de palestinos no Líbano, e os palestinos são árabes muçulmanos, ela desequilibrou, né, a relação de forças entre cristãos e muçulmanos. E o número de muçulmanos começou a aumentar dentro do Líbano, tanto pela entrada dos palestinos, como também pelos muçulmanos, eles terem níveis sociais mais baixos, né? Os melhores empregos, os melhores bairros eram dos cristãos. E existe dentro da demografia uma conexão muito grande entre baixa renda, baixa escolaridade e alta natalidade. É um triângulo, né, que se autoalimenta. Baixa escolaridade, baixa renda, alta natalidade. Populações com menor escolaridade e menor renda tendem a ter mais filhos por inúmeros motivos. Depois a gente grava uma aula analisando isso aí. Então, o número de muçulmanos ultrapassou o de cristãos em um país que reservava mais da metade, né, do seu parlamento para os cristãos. Então, em 58, os árabes já se rebelaram, né, pedindo maior representatividade dentro do Líbano. O Líbano pediu até apoio aos Estados Unidos, né, que mandou tropas para lá. E em 75, aí a coisa estourou de vez e o país entra numa sangrenta guerra civil, né, que vai ser tema aí do nosso próximo vídeo. São 18 grupos diferentes lutando entre si dentro de um país pequeno como o Líbano, em especial em Beirute, capital. Demorou, galera? Então, acompanhe o nosso próximo vídeo que vai vir na sequência. Abraço!
do Clevinho.